Quando o governo começa a mexer no IOF, é um sinal claro de que eles estão desesperados por dinheiro. E o seu patrimônio pode ser o próximo alvo. Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre as principais movimentações do mês, mas mais do que isso, eu quero te mostrar como decisões do governo brasileiro e o cenário internacional podem afetar diretamente o seu bolso. E o que você também pode fazer para se proteger com inteligência, lógica e estratégia. Vamos começar? Você provavelmente já ouviu falar que o governo está cogitando aumentar o IOF. Mas deixa eu te contar a real. O IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, foi criada com um único propósito: regular a entrada e saída de capital no país. Ou seja, uma ferramenta técnica e temporária de política monetária para controlar esse fluxo de caixa. Mas hoje ele virou uma coisa completamente diferente. Uma máquina de arrecadação disfarçada de imposto técnico. E o pior, ele afeta diretamente os seus investimentos e as empresas que você investe e também a sua liberdade de movimentar o seu capital. Um exemplo para você entender bem: se você faz remessa para fora do Brasil, você paga IOF. Se você compra ou vende moeda estrangeira, paga IOF. Empresas que fazem operações internacionais também sofrem com isso e acabam repassando para o consumidor final, ou seja, você. E aqui entra o pior de tudo, que é o risco sacada, que é quando uma empresa, especialmente aquelas que são pequenas e microempresas, precisam de crédito rápido para manter o seu negócio funcionando, aquele fluxo de caixa que vai fazer a movimentação daquele mês. Como elas não têm acesso fácil a grandes linhas de créditos, o que essas empresas fazem? Elas antecipam os chamados recebíveis do seu cartão de crédito. Ou seja, caso você não tenha entendido o que é isso, elas sacam hoje o valor das vendas parceladas que só cairiam nos próximos meses. Só que essa operação já tem um custo bem elevado, porque depende muito da taxa de juros que já está bem alta. E se o governo ainda leva mais o IOF sobre esse valor, torna praticamente inviável esse tipo de operação. E o resultado é trágico. Muitas empresas simplesmente quebram por não conseguirem girar o seu caixa. Empregos são perdidos, a economia local sofre e a gente segue um ciclo onde a ineficiência do governo é transferida diretamente para quem mais gera valor e emprego no país, que é o pequeno empreendedor. Essa é apenas mais uma das razões claras para você entender que proteger o seu patrimônio não é mais uma opção, é uma necessidade. E é exatamente por isso que eu criei o curso Global Wealth Brasil. E lá eu te ensino tudo o que você precisa saber sobre como proteger seu patrimônio, ganhar rentabilidade de forma estratégica e com acesso a uma metodologia consolidada que pode ser aplicada mesmo por quem não tem tempo de acompanhar o mercado financeiro todos os dias. Ela é perfeita para quem é desde o iniciante até o avançado. Se você está cansado de viver à mercê das decisões aleatórias de Brasília, o link está na descrição para que você possa acessar aqui embaixo e dar o primeiro passo ainda hoje. Agora, vamos sair do Brasil rapidinho, vamos falar sobre o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, o mercado criou uma sigla para ironizar o comportamento do atual presidente Trump, que é chamado de TACO. Trump always chickens out. Ele sempre se amedronta. Toda vez que ele ameaça alguma coisa, como uma guerra comercial, intervenção, tarifas, no final ele volta atrás. O problema, a cada nova ameaça, o mercado acredita menos e menos na fala dele. E o impacto disso é direto. Os mercados globais reagem cada vez menos às falas do presidente, mas ainda assim existe um ruído que interfere nas bolsas, nos fundos e nos ativos que vemos e temos na nossa carteira de investimento. Então, se você acha que é só aqui no Brasil que está imprevisível, olha, o mundo inteiro está precisando de uma boa dose de proteção e racionalidade. Se você entendeu tudo isso, vamos dar uma entrada agora na carteira, porque a gente tem muita coisa para comentar aqui com vocês na nossa carteira esse mês. Em termos de movimentações, todas as movimentações que a gente fez em maio foram essas. Vocês podem ver que a maior parte das operações aqui foi de opções, exceto esse grande grupo aqui, ó, que eu já mostrei para vocês que, na verdade, eu mando comprar lá na plataforma, ela compra naquela distribuição que eu pré-defini, a plataforma Trading 212, então eu não tenho nem controle de como que fica as compras exatas, eu só anoto aqui para vocês poderem ver. O restante foi boa parte de opções, tá? Poucas movimentações para além disso. Resultados desse mês. Bom, em termos de patrimônio, a gente passou 300 mil reais aqui na nossa carteira pública, tá? E aí, veja que a gente tem mais ou menos uns 100 mil aqui, ó. Aqui tá uns 306 mil. Aqui tá alguma coisa na casa de 210, 215, mais ou menos, de aporte que a gente fez.
dando a diferença aqui de aproximadamente R$100 mil em 44 meses. Ou seja, é um pouco mais de R$2 mil a mais por mês que a gente ganhou, que a gente está tirando do mercado financeiro por conta dos nossos investimentos. É mais do que um salário, é quase um salário mínimo e meio aqui que a gente está tirando extra por conta dos nossos investimentos. Em termos aqui desse mês, para opções e dividendos, vocês podem ver que foi um mês fraquinho. A gente tinha feito muita venda em abril, né? No caso, a gente fechou as posições em abril. A gente abriu novamente aqui as posições em maio. Então, a gente ficou com poucos fechamentos. A gente ganhou mais ou menos aí R$705 em dividendos. E a gente ganhou aqui, ó, 283 em opções. Que está aqui aproximadamente um pouco mais de R$1.000 nesse mês. Que, em comparação com os outros, né? Foram meses mais tímidos, por assim dizer. Em termos de rentabilidade, a nossa carteira deu uma leve queda, tá? Deixa eu diminuir aqui para vocês poderem ver. A nossa carteira, ó, deu uma leve queda, ela saiu daqui da casa de 67% para a casa de 62%, caiu uns 4% mais ou menos, quase 5%, enquanto que o S&P 500 desse repique, né? Muito porque o real deu uma leve valorizada nesse último mês, o dólar deu uma leve valorizada frente ao real nesse último mês, e o S&P também está voltando para suas máximas históricas, tá? Então abriu novamente um pouco aqui a diferença entre um e o outro, mas a gente ainda segue acreditando que vamos voltar a bater aqui o S&P 500 até o final do mês por conta da nossa estratégia, que é muito consolidada, muito pensada, estrategicamente definida por livros e tudo mais, tá? Aqui embaixo vamos ver os resultados desse mês. Quando a gente chega aqui, ó, rentabilidade 62,84%. Isso demoraria 59 meses para a gente bater o primeiro bilhão com essa carteira, se a gente não considerar a inflação. Com a inflação, 77 meses, a gente está com um retorno de 0,65 ao mês acima da inflação, ou 8,14 ao ano, acima da inflação, tá? É como se fosse IPCA mais 8. A média dos nossos aportes na casa de 5 mil, patrimônio agora 306 mil, e são 44 meses aqui. A nossa distribuição está 62% aqui no Brasil, e 37,53% no exterior. A gente já está trabalhando para reverter isso, né? Ficar cada vez mais no exterior. Nosso objetivo é colocar mais dinheiro lá no exterior. E a nossa estratégia prego, né? A previdência, real estate, ETFs globais, o G de ouro, né? Ouro em inglês. E as opções, margem para as opções e opções conta como opção dentro da nossa estratégia. Vocês podem ver a divisão aqui. Os ETFs globais deram um aumento muito por conta dos novos aportes que a gente fez. O ouro ficou mais ou menos estável desde o último mês. As opções que estavam aqui mais para baixo, a gente aumentou aqui tanto em margem quanto em as opções de fato, que a gente adicionou à carteira. Previdência continua 0,03 e real estate deu uma leve aumentada aqui na nossa carteira, ficou agora 11,54. E essas foram as principais movimentações do mês de maio de 2025. Com isso a gente conclui mais um vídeo, e se esse vídeo trouxe clareza, já deixa aquele seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo ou amiga que precisa acordar agora para a realidade dos investimentos. E se você quer dar um passo além e construir um plano sólido, personalizado e eficiente, o link para a minha consultoria financeira está aqui abaixo na descrição. Você pode acessar e a gente faz a nossa primeira reunião gratuitamente. Nos vemos no próximo vídeo. Combinado?